Graça e paz, igreja. Talvez algumas vezes eu erre aqui e fale assim, muito bom dia. Porque a gente está acostumado com o tal do bom dia, né? Muito boa noite, sejam bem-vindos a esse culto. De louvor e adoração ao nome desse Deus, irmãos. Demos o start, né, nesse culto noturno. Você e sua família, vocês são muito bem-vindos, viu? Bota o lembrete lá no celular, viu, irmãos? Porque a gente tem uma rotina, né? E aí acho que é só um dia especial esse. Não, mas não é não, irmão. Vai ser rotineiro, todo domingo às 18 horas estaremos aqui com a graça de Deus. Amém? Fazendo barulho, chorando, rindo, tudo ao mesmo tempo, que é assim que a gente faz. Eu fiquei aqui pensando assim, irmãos, que o Senhor, Ele tem uma porção de graça para derramar mesmo nas nossas vidas. E que você abra o seu coração mesmo nessa noite, que o Senhor fale ao meu e ao seu coração em nome de Jesus, viu? Eu fiquei pensando que tipo de mensagem trazer num culto assim, num projeto, num culto de inauguração, né? Às 18 horas, né? A igreja sempre teve esse costume de ter o culto às 18 horas, mas não quer dizer que não seja novo, é novo, né? É um tempo novo. Então eu fiquei pensando assim, que tipo de mensagem trazer num culto inaugural às 18 horas. E aí eu fiquei pensando, geralmente as pessoas pensam em algo extraordinário, né? Uns trem assim que vai acontecer e tal. E eu fiquei, Jesus, me dê graça. Me dê graça. Como é que a gente atende uma expectativa assim? E aí o Senhor trouxe uma calma no meu coração, que eu fiquei até assustado. Alguns irmãos perguntaram, e aí, irmão, você está ansioso para o culto noturno e tal? E eu estou tranquilo. E eu fiquei até assustado, irmão. A Camila estava assim, ansiosa hoje e tal, e ela, como você está? Eu falei, eu estou tranquilo. Eu fiquei com medo, porque geralmente a gente fica super nervoso, né? Eu pensei numa passagem, irmãos, e num texto bíblico que eu gostaria de trazer, que é muito simples, mas ele é poderoso. E espero que ele mexa com o seu interior, assim como mexeu comigo, viu? Que o Senhor encontre a cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Abram suas Bíblias aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler um texto que ele é um pouquinho grande, mas é necessário que a gente leia esse texto todo. E capítulo 5, no verso 1 em diante. Ele é um texto muito conhecido, que é aquele texto do endemoniado de Gadara, né? E nós vamos falar um pouco sobre ele aqui, que o Espírito Santo de Deus nos convence de todo pecado, justiça e juízo nesta noite, amém? Marcos capítulo 5 diz assim, Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, na terra dos Gesarenos, ou de Gadara, e ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus, e esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e dia gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz, o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque por Deus eu peço que lhe não me atormentes. E ele disse isso porque Jesus já tinha dito a ele, espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muito. Pediu-lhes com insistência, então, que não mandasse os para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos para que entremos nele. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhado baixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciados na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram endemoniado o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também lhe falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu-lhe com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe, vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis
tudo o que Jesus tinha feito e todos se admiraram. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu optei assim, nesse texto bíblico, aqui nessa porção, em pregar em Marcos, porque eu, assim, sinceramente, ao meu coração, eu sou apaixonado como Marcos escreve. Há um drama nos escritos de Marcos. Então, muitas dessas histórias aqui, dessas histórias reais, você vai encontrar em Mateus, em Lucas e Marcos, ou em João não. Mas em Mateus, Lucas e Marcos. Só que Marcos, ele escreve de um jeito que ele te leva a entender o que aconteceu lá naquele cenário, lá naquele período. Há um certo suspense aqui, eu vou provar para você como que Marcos é apaixonante nesses detalhes, diferente de Lucas, que ocultou um pouco alguns detalhes, e Mateus, que coloca outros personagens na história. Mas antes, eu queria, de tratar especificamente dessa porção aqui do texto, eu queria lembrá-los da sequência de obras e milagres que Jesus operou aqui. Esse texto que nós lemos aqui não é um caso isolado, não é uma porção isolada da história, porque Jesus, ele mostra toda a sua soberania aqui nesse relato, aqui nessa tríade de obras e milagres que é apresentado aqui por Marcos. Então, tem uma sequência que Jesus mostra a sua soberania. Jesus, irmão, é o varão poderoso em obras, Jesus é o varão poderoso em ações. A soberania de Jesus, ela mostra como o Senhor é Senhor sobre todas as coisas criadas. Haja vista, um pouquinho antes aqui, se você olhar na sua Bíblia, vai mostrar a história de Jesus acalmando a tempestade. Aquela história que Jesus dormia em meio à tempestade, Jesus estava no barquinho ali em meio à tempestade, os discípulos apavorados, e eles, para estarem apavorados, era um negócio bem difícil, porque até então eles eram do mar, eles eram pescadores. Uma tempestade não os assustava. Se aquela tempestade trouxe pavor, era porque o trem era feio mesmo. E então, Jesus, ele mostra toda a sua soberania ali naquele momento, que ele olha para o mar, e ele pede para o mar ficar em silêncio. Ele olha para o vento e ele fala: acalma-te. E tudo fica em silêncio. Aí, irmãos, esses homens ficam apavorados. Eles estavam apavorados por conta da fúria do mar, ali da tempestade, os fortes ventos. Mas depois que eles olham e vê Jesus dizendo: mar, se acalma, vento, fique em silêncio. Eles então ficam apavorados. E por que eles ficam apavorados? Nós vamos ver aqui por que eles ficam apavorados. Jesus, ele mostra o seu senhorio sobre os espíritos imundos ali. E observe bem o que a gente leu. Não houve extrema unção. Não houve aqui um caso de exorcismo. Não houve um trem doido, não. Só foi: saia desse homem. Saia desse homem. Por isso que eu escolhi Marcos, porque Lucas, ele meio que oculta essa parte do saia desse homem, mas Marcos, ele diz isso. Jesus, ele se revela sobre toda a enfermidade, porque depois que Jesus sai aqui de Gadara, ele está indo ali ao encontro ali junto com Jairo, para curar a filha de Jairo, que estava com uma enfermidade de morte, já tinha morrido. Irmãos, já tinha o cenário de velório ali na casa de Jairo, já tinha sido contratadas as mulheres para chorar ali naquela casa, porque aquela menina tinha morrido, e Jesus então está a caminho ali para curar a filha de Jairo, e de repente vem então a mulher do fluxo de sangue, que padecia daquela hemorragia, e nós conhecemos a história, e ela toca então em Jesus, e aquela mulher é curada, porque ela recebe da virtude de Deus. É lindo isso, irmãos. Eu queria abrir um parênteses aqui. Todo mundo já assistiu The Chosen? Sim, vocês estão aí, irmãos? Amém? Amém, né? Amém. Glória a Deus. O The Chosen, irmãos, se quem não conhece, assim, para mim é uma das obras que mais relata, assim, retrata com verdade esse tempo histórico de Jesus ali nos evangelhos. Se você não conhece, está ali naquela plataforma de streaming que começa com a letra M em vermelho, tá? Com a letra N em vermelho, está ali. Só que ali só tem a primeira temporada. Se você gostar, você baixa o app, que é gratuito, e lá vai estar todas as temporadas. Nesse episódio da mulher do fluxo de sangue,
ela descobre que Jesus então é um Messias poderoso, ou melhor, é um mestre poderoso, que cura, que ensina, que transforma, e ela então resolve chegar até perto de Jesus, só que ela está ali camuflada, porque ela era cerimonialmente impura, ela não podia estar no meio do povo, por conta da religião judaica e tudo mais, e um dia ela descobre que Jesus ia passar ali num determinado lugar em que ela estava, então ela olha ali para os discípulos, e ela fala assim, cadê o mestre? E os discípulos falam, ele está bem aí na sua frente. E ela olha assim e fala, mas cadê ele? É esse aí. Irmãos, é tão lindo, porque Jesus ele se confundia assim com a população. Quem eram os discípulos e quem era Jesus era a mesma coisa. E é lindo isso porque mostra que Isaías diz que nele não havia beleza e nem formosura. Não havia nada de especial em Jesus que as pessoas poderiam olhar para ele e reconhecê-lo que ele era um varão poderoso. Mas Jesus estava ali, eu lembro da história da missionária que esteve aqui, a Katsui, e ela falou sobre o pastor Moisés e falou sobre o irmão André, o famoso contrabandista de Bíblia, e quando as pessoas olhavam para esses pastores, eu olhava um corpo franzino, um corpo cansado, e não tinha nada de especial nesses homens, porém eles estavam realizando um grande trabalho, e era isso que Jesus estava fazendo aqui, por isso que esse cenário é um cenário de suspense. Jesus tinha trabalhado o dia inteiro, Jesus cansado, ele deita no cantinho daquela embarcação e vai dormir, e tem uma tempestade naquele momento, Jesus opera milagre ali naquele lugar, e Jesus então depois encontra com esse endemoniado de Gadara, e Jesus está indo curar, ressuscitar a filha de Jairo, e cura esta mulher do fluxo de sangue, sem ao menos acontecer nada. Ela simplesmente toca nele. Mas perceba uma coisa, Jesus ele tinha acabado de acalmar uma tempestade, e agora ele está diante de um homem que tem uma tempestade igualmente violenta em seu interior. O mar estava perturbado na sua forma de agir, e esse homem estava perturbado de tantos demônios que agiam no interior desse homem. Qual que é a lição que eu aprendo aqui, irmãos? Que o poder de Jesus, ele prevalece sobre qualquer caos. Não importa o tipo de caos, se é um caos exterior, como foi essa tempestade, ou é um caos interior, mas o poder de Jesus prevalece sobre todo e qualquer caos. Tudo ele pode, nada é tão difícil assim para ele, e eu convoco você nessa noite a olhar para o alto céus, para o autor e consumador da nossa fé. Eu não sei o que passa na sua vida, mas eu sei de uma coisa, e disso eu tenho certeza: o Senhor é soberano sobre todo qualquer caos. Viu, Quesada? Ele é poderoso sobre todo e qualquer caos. Não há enfermidade que ele não possa curar. Não há enfermidade que ele não possa agir. O Senhor, ele tem poder. Oh, Jesus. Então somente creia, igreja. Ele é o Senhor das misericórdias. Ele é o Senhor das misericórdias. Mas como eu disse aqui, Marcos, ele deixa um ambiente assim de suspense. No capítulo 4, no verso 35, Marcos ele fala, ele deixa claro isso. Ao anoitecer, era noite. Gente do céu, imagina uma tempestade no meio da noite. Não é esses cruzeiros que a gente faz de vez em quando, assim, irmãos. Eram uns barquinhos difíceis de navegar. Imagina uma tempestade no meio da noite. E aí, Jesus, de forma intencional, ele desembarca perto de um cemitério. E à noite, perto desse cemitério, me sai um louco endemoniado gritando. Esse era o cenário. Quando a gente lê assim, a gente não consegue enxergar que era isso, né? A gente já olha, acha que está claro como a luz do dia, né? Mas aqueles discípulos, eles estavam com o coração aflito, porque eles tinham acabado de ver
o filho de José e Maria, acalmando o vento, acalmando a fúria do mar. E na cabeça do judeu, irmão, quem faz isso é Deus. Na cabeça do judeu, profeta poderoso nenhum pode fazer isso. Só aquele mesmo que criou todas as coisas. E aí então, o que esses discípulos eles estavam com o coração e a mente sendo consumida? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles estavam com o coração consumido com essa pergunta, e eles agora estão de frente de um homem possuído por uma legião de demônios, à noite. E eles estão prestes a ver que Jesus tem poder sobre espíritos imundos. Eles, mais um pouquinho adiante, eles estavam prestes a ver que Jesus cura sem ao menos saber quem é, porque a fé daquela mulher, ao tocar em Jesus, ela foi curada. Meus irmãos, eu quero dizer para você que as enfermidades, elas não resistem ao agir de Deus. Aquela menina, ela tinha morrido, irmãos. Já tinha canto de fúnebre ali naquele lugar, irmãos. A outra mulher padecia de uma hemorragia terrível por anos. Ela tinha procurado tudo, tinha investido todos os recursos, não tinha mais jeito, não podia andar em público, era uma marginalizada. Mas Jesus a cura. E agora, Jesus desembarca, próximo de um cemitério. E lá vem o atribulado do Gadareno. Um homem louco, um homem possesso, um homem excluído da sociedade, nu, o homem andava nu, irmão. Um sujeito do qual todos haviam desistido, mas Jesus não. Jesus não. E de forma intencional, Jesus vai ali naquela terra de gentio encontrar o servo dele. Irmãos, esse Jesus, ele literalmente invade as trevas para encontrar os dele, irmão. Literalmente, eu lembro de Colossenses que diz que Deus, em Jesus, Ele nos resgata, nos transporta do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. E em Pedro, a palavra do Senhor diz que nós fomos criados, gerados para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que eu quero dizer para você nessa noite, que tem jeito de ir para a sua casa, irmão. Talvez tenha uns lá ainda que vive acorrentado, irmão. Talvez tenha uns lá ainda que ainda vivem em trevas. Só que as trevas que talvez os da nossa casa vivam, não são essas trevas como a desse homem vivia aqui, preso em corrente, gritando dia e noite, um lunático, um alucinado, um louco, mas é uma treva daquela que é sutil, e os da nossa casa não aceitam Jesus por nada desse mundo, irmão. Mas saiba que Ele é o varão poderoso em obras, em ações. Esse é o varão poderoso em palavras, e Ele diz que Ele restaura todas as coisas e tira das trevas e leva para a sua maravilhosa luz, e foi isso que Ele fez aqui nesse cenário. Ele chega com este homem que tinha a sua saúde mental destruída, que tinha a sua saúde física destruída. Marcos relata que ele se cortava com os cacos das rochas, irmão. Gritava de noite. Satanás já tinha roubado, irmãos, tudo daquele homem. Só que, dentro de pouco tempo, esse homem estava prestes a ser restaurado. A sua saúde mental ia ser restaurada, a sua saúde física ia ser restaurada, a sua família ia ser restaurada, a sua liberdade ia ser restaurada, a sua dignidade seria devolvida em pouco tempo. Irmãos, esse homem vivia sem paz. O que é viver sem paz, irmão? O que é viver sem paz? Eu vou contar uma história para vocês. Vocês lembram de uma das mulheres de Davi, Abigail? A palavra do Senhor fala que ela tinha um marido chamado Nabal. Esse homem era endemoniado, irmão. O que é você conviver com um endemoniado dentro de casa? O que é você viver sem paz, irmão? Você dorme não querendo que o sol nasça no outro dia.
porque você sabe o que te espera. O que é dia após dia você viver sem paz? O que é você conviver com uma mulher rixosa, irmão, dentro de casa? Não ri não, viu, varão? Não ri não, varão. Talvez ela esteja do seu lado aí, viu? A palavra do Senhor diz em Provérbios, essa mulher rixosa, você tentar conter ela é igual segurar a água com a mão ali, irmão. Você não consegue por muito tempo não, vai vazar pelos dedos. O que é viver sem paz, igreja? Esse homem vivia sem paz. Gritando dia e noite, vivendo em sepulcros, cortando o seu próprio corpo com lasca de rocha. Irmãos, o que é ter uma moradia que é o cemitério? Porque a gente tem uns cemitérios bonitos hoje, gente. Tem uns túmulos bonitos, gramado, mas aqueles lá era cova aberta muitas vezes. Eram umas covas abertas, eram uns negócios terríveis. De vez em quando os vizinhos amarravam esse homem ainda, irmãos. Tudo bem que não conseguia, porque as correntes sempre quebravam ali, ele destruía as correntes. Não adiantava muito. Quando ele vê Jesus, ele tenta de alguma forma enganar. E ele se prostra, e ele grita, um forte grito, Filho do Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo, não me torture, não me mande para longe. Em algumas versões, não me mande para outro país, ou não me mande para o abismo. Aqui alguns teólogos, eles chegam a dizer que esses demônios estavam dizendo sobre o abismo eterno ali, de fogo e enxofre. Não nos mande para longe daqui, não nos mande para outro país, porque eles sabiam quem era Jesus. Nós conhecemos a história, e Jesus então fala qual é o seu nome. E ele fala, Legião é meu nome, irmãos. Legião, pois somos muitos. Talvez isso seja uma hipérbole aqui, mas talvez não. Porque, mais uma vez eu digo, Marcos relata que passava ali uns porcos. Irmãos, está escrito que é quase 2.000. E esses quase 2.000 pularam o precipício abaixo. Então talvez não seja uma hipérbole não, viu? Talvez não seja um exagero não. Talvez o que habitava mesmo dentro desse homem era uma legião mesmo de demônios. Se tinha 2.000 eu não sei. Mas foram suficientes para entrar naqueles porcos e pular ribanceira abaixo. Mas tem um detalhe poderoso aqui, irmãos. O detalhe é que esses demônios, possuindo esse homem, fala assim, manda a gente para os porcos. Irmãos, esses demônios não têm nem permissão para isso. Se não fosse a permissão de Jesus, nem para isso eles serviam, irmãos. E Jesus então permite, vão. E eles então entram nesses porcos e pulam ribanceira abaixo, e aí causam um negócio doido ali naquela cidade. Porque o que acontece? Esse homem então é liberto, glória a Deus por isso, mas isso trouxe uma rejeição por Jesus ali naquela cidade. Os donos dos porcos, eles saíram correndo e foram anunciar para os outros e tal, e eles voltaram. E eles ficam bravos, eles praticamente expulsam Jesus ali daquele lugar. O que se esperasse ali, irmãos, era que a liberdade de um homem fosse bem recebida ali, mas não foi, não foi. Irmãos, eu quero falar algo sobre isso. Quando o comércio, quando o lucro, ele é maior que as relações, eles são maiores que as relações, coisas se tornam valiosas demais, irmãos, mais valiosas que pessoas. É mais ou menos assim que essa cidade fez. Eu prefiro ter um perturbado aqui do meu lado, mas continuar tendo lucro. Eu prefiro ter um perturbado aqui do meu lado, que de vez em quando amarro ele em corrente. Deve dar umas piabas nesse homem aí, irmãos. E deixar ele isolado lá naquele cemitério. Mas eu tenho meus recursos. Eu prefiro isso. Vocês lembram do povo no Egito? Que tinha liberdade, comia um trem lindo todos os dias e ainda chorava. Senhor, nós queremos os melões do Egito, mas lá vocês eram presos. Escravo. Não, mas... Vocês estão entendendo aonde Jesus está nos levando nesta noite, irmãos?
O comodismo econômico daquele povo era mais importante. Se passaram aí 2000 anos, irmãos, mais ou menos, mudou alguma coisa? Muitas vezes o nosso comodismo econômico é maior, não é, irmãos? É ou não é? A gente prefere viver sob a perturbação de um membro da nossa família. A gente prefere viver sob a perturbação de um casamento já destruído há muito tempo, de um Nabal. Mas eu tenho recurso. Economicamente, eu estou bem. É ou não é, irmãos? Eles estavam olhando agora Jesus e o então ex-endemoniado. Estava esse homem ali, ó, sentado, vestido, não agia mais como um louco. O homem estava lúcido, irmãos. Era para o povo se alegrar. E o que aconteceu? O povo ficou febravo. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de Adão quando peca. O que acontece com os olhos de Adão, irmãos? Pode falar. O que acontece com os olhos de Adão? E quando os olhos se abrem, o que é que ele vê? Sua nudez. E o que acontece quando ele vê a sua nudez? Ele se esconde por vergonha, por medo. Perceba só, o gadareno, ele vê a sua própria nudez, mas não se importa mais. E por que ele não se importa mais? Porque o inimigo cegou o seu entendimento. Porque o pecado, ele cega de tal maneira. Adão, quando abriu os olhos, viu a sua nudez e ficou envergonhado. Mas tem momentos, irmãos, que quando a pessoa está longe de Deus, até o certo e o errado, ele vai perdendo o sentido. Vocês entendem? Por isso o pecado, ele deixa de ser pecado, irmãos. Por isso o pecado deixa de ser pecado, ele vira apenas um desvio. Porque o inimigo deste século cegou o entendimento, irmãos. Tem gente andando nu por aí e não está mais se importando com isso. Porque estão cegos espiritualmente. Não incomoda mais. O pecado, irmãos, é a doença do eu. O pecado, ele é um parasita. O pecado, ele precisa de um corpo para habitar. Foi assim que aconteceu com Adão. O mal, ele antecede o início da criação. Então, o mal precisou de um corpo, habitou nesse corpo, que foi a sedução ali de Adão. Então, Adão peca, os seus olhos se abrem e ele vê que está nu. O mal é um parasita que vai corroendo o ser humano de dentro para fora. O pecado é loucura. Vocês já assistiram aquele filme que ganhou o Oscar dos coreanos, o Parasita? Tem que ter estômago para assistir aquilo, porque é isso que o pecado causa na gente. É isso que o pecado causa no ser humano, é isso que o pecado estava fazendo com esse ser aqui, com esse gadareno, que não tem nem nome na história, é o gadareno. Porque o pecado é a doença do eu, o pecado é uma loucura, mas Jesus, ele está aqui nesse negócio, e Jesus, ele está aqui, meu irmão, e quando Jesus está, a história é outra, a história muda, onde Jesus aparece, onde Jesus está, nada mais fica como era antes, porque Jesus é o varão soberano sobre todas as coisas, quer seja fúria de mar, quer seja endemoniado, quer seja doença incurável, não importa, ele venceu a morte. Esse é Jesus que esteve aqui em Gadara, e esse é Jesus que está no nosso meio hoje. Portanto, alegra o seu coração, porque esse Deus tem poder para curar, esse Deus tem poder para libertar, esse Deus tem poder para restaurar. Então, levanta a sua cabeça e glorifica a Deus, porque esse Deus é poderoso, esse Deus é poderoso, Ele sabe o que faz. Aleluia! Esse homem mudou, irmãos. O homem está calmo agora. O homem está calmo. Irmãos, teve uma vez que eu presenciei um testemunho assim. A gente sofreu um acidente de carro e eu desci para ver, né? Adivinha, irmãos, quem ficou mais nervoso que eu? Eu não conhecia esse lado, não.
E aí fomos embora e tal. Ela falou, nego, o que aconteceu com você? Eu falei, não sei, nego, em Jesus a gente vai ficando até meio mole, viu? Não é possível um trem desse. Gente, esse homem ficou calmo. Esse homem estava limpo, estava vestido. Esse homem, em primeiro lugar, ele era um perdido. Ele era um caso perdido, mas Jesus o encontra. Não importa o tamanho da escuridão, Jesus encontra, irmãos. Jesus encontra a minha vida, irmãos. Quem conhece a história sabe muito bem. Não tinha jeito não, irmãos. Não tinha jeito, mas Jesus deu jeito. Aquele que estava morto, irmão, era um morto-vivo andando pelos sepulcros, ele nasceu para Deus, o seu coração foi encontrado, a loucura o deixa, esse homem está limpo. Você está entendendo, irmãos, que às vezes a gente olha assim, umas situações, aí a gente olha e o irmão fala assim, mas já está bom, ele já não é mais o que ele era, mas ele ainda continua um perturbado. Irmão, um quase salvo é um totalmente perdido ainda, viu? Ou é salvo ou não é salvo, viu? Ele está quase salvo, mas ele ainda é um totalmente perdido. Precisamos pelejar por essa alma. Agora, irmãos, a parte mais importante é, esse homem foi alcançado, e Jesus então deseja que ele alcance outros. Jesus então deseja que ele alcance outros. O que é bonito aqui é como termina esse encontro poderoso. Olha só comigo, lá no verso 19. Jesus, porém, o homem queria seguir Jesus. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, disse, vá para sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Olha isso, irmãos, agora volte para sua casa e conte para sua família, para os seus parentes, tudo o que Jesus fez por você. Eita glória, irmãos. Jesus levanta um missionário ali naquela hora, irmãos. Mas tem uma lição aqui que ela é meio doída para nós. E que lição é essa? Jesus, ele age de uma maneira simples. Ele fala, volta para sua casa e anuncia tudo lá. Conte tudo lá. Mas eu quero ir com o Senhor, mas o Senhor está falando, não filho, volta para sua casa, vai para a tua parentela, conte tudo que Deus fez por você. Aí eu quero fazer uma pergunta, o que é que a gente ia fazer nos dias de hoje? Com um testemunho desse? O que a gente ia fazer, irmãos? Chegando aqui na igreja, um endemoniado desse jeito, gritando, fazendo uma algazarra só, quebrando corrente, bem diante dos nossos olhos. Você fala qual que é o seu nome, ao invés do cara falar Marcos, João, sei lá o que, fala Legião. Uns já ia cair duro de costa, tenho certeza disso. Certeza absoluta. E esse homem desse jeito, todo cortado com rocha, fedido, nu. De repente, Jesus fala assim, sai desse homem. E o homem fica limpo, vestido, lúcido. O que a gente ia fazer, irmãos, com um homem desse? A gente ia contratar um social media, não é? Montar um canal no YouTube. Bora fazer um congresso. Esse testemunho precisa ser divulgado aos 4 cantos da terra. É ou não é, irmãos? Eu nem estou criticando a rede social, porque é bênção demais. É bênção. E ensinou a gente, e quando eu falo a gente, eu não falo só a nossa igreja não, mas eu falo todas as igrejas, ensinou a gente de um jeito bem duro, é ou não é? Porque a igreja batia, não batia? Nas redes sociais, no YouTube e tudo mais, é ou não é? Aí chegou a pandemia, o que a gente fez? Irmãos, assistam os nossos cultos. Siga a nossa página. O que a gente ia fazer aqui, irmãos? A gente ia falar, bora fazer um canal, gente. Um testemunho desse não pode ficar ali na sua casa, não, com os seus não, é pouco. Pega os discípulos, eles vão validar e vamos sair correndo aí anunciando, bora fazer uma conferência agora. Mas Jesus disse, volta para sua casa. Anuncia lá, meu filho, que a sua humanidade foi restaurada. Volte para sua casa. Olha para a sua parentela e diga que você tem dignidade de novo. Volte para sua casa e mostra como você está lúcido. Anuncie para eles que Deus liberta, Ele é misericordioso. Volte para os seus e fala, eu conheci um varão poderoso em obras e ações, em palavras, e eu estou aqui hoje porque Ele me tocou e Ele disse, volta para sua casa e anuncia como Deus é bom. E o homem, ele faz isso então.
Só que ele não se aguenta, irmãos. E ele sai contando por onde passa que Deus é bom. E que Deus cura. E que Deus liberta. E que Deus transforma. Pode vir o louvor todo aqui, irmãos. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que a gente está precisando que em nossas casas, de gente que testifique das coisas de Deus. E talvez seja nós essas pessoas. Mas nós estamos precisando de pessoas que testifiquem do poder, da soberania de Deus. Tem muita gente falando de Deus, mas vivendo pouco as coisas de Deus. Tem muita gente falando de Deus e vivendo muito pouco as coisas de Deus. Eu ontem estava conversando com um irmão nosso aqui da igreja e a gente estava conversando sobre a crise do ID. O ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E como pregar isso no trabalho, como viver esse ID no nosso trabalho. E como viver esse ID no colégio. Como viver esse ID. E como ser esse ID o tempo todo. E aí me veio uma frase na cabeça assim, que talvez seja de Agostinho de Hipona, e ele disse assim: pregue o tempo todo, se necessário for, use as palavras. Nós estamos precisando, irmãos. Nós estamos precisando de gente que testifique sobre Jesus nas nossas casas. Não que fale apenas, viu? Não acontece aqui o que eu vou dizer agora. Acontece em outras igrejas. Aqui, graças a Deus, não acontece. Mas às vezes, tem um varão que é poderoso aqui. Se perguntar para o filho, para a esposa, como é esse homem em casa? Endemoniado vai ser o mais leve, irmão. É ou não é? Mas não tem aqui, graças a Deus. Temos que orar pelos nossos irmãos, que está cheio em outro lugar. Aqui não tem. Amém? Amém? Aqui não tem. Amém, né? Amém. Precisamos de gente que testifique Jesus em suas casas, em suas famílias. Eu já vou pedir para a igreja se colocar em pé, em nome de Jesus. A gente vai ter um momento aqui de ceia. Mas eu gostaria que o nosso louvor entoasse esse cântico. E que a gente comece a refletir sobre isso. Tem muitos dos nossos que ainda não estão aqui, irmãos. E é duro isso porque eu vim de uma família cristã, irmãos. De várias denominações diferentes, mas eu vim de uma família cristã. E hoje a minha parentela, meus irmãos, eu participei de alguns velórios aí, e eu fiquei assustado com a falta de espiritualidade da minha parentela. Eu fiquei assustado, irmãos, como os meus parentes estão carnais. Um velório frio, um velório xoxo, um velório sem esperança. Aí você vai e participa de alguma festinha dos parentes, glória a Deus por isso. Tem risada, tem isso, tem aquilo, mas espiritualmente mortos, presos em correntes. Precisamos voltar para as nossas casas, irmãos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu amo conferência, viu, irmãos? Amo congresso, viu? Não é uma crítica, é só um exemplo. Vai preparando os seus elementos aí. Feche os seus olhos. Ouça essa canção. Se você precisa orar, irmãos, começa a trazer à sua memória os parentes que precisam ser libertos. Começa a trazer à sua memória, quer seja pai, mãe, sogro, sogra, filho, filha, genro, nora, enteado, enteada, não importa quem seja. Começa a orar aí no seu lugar, enquanto você abre a sua ceia aí, o seu cálice.
Eles poderiam estar aqui comigo ceando, mas eles ainda não estão. Senhor nosso Deus e Pai, estão aqui os teus filhos e filhas, que um dia vivia como esse gadareno, presos sim em correntes, em aflições, em temores de morte, Pai. Mas um dia o Senhor em Jesus Cristo, dando Jesus Cristo por amor ao mundo, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aqui nós estamos, Pai. Encha os teus filhos de poder e graça. Encha os teus filhos, Senhor, com o dom de anunciar o ano aceitável do Senhor. Todos os tronos e reinos, eles se dobrarão aos teus pés, pois o Senhor é Deus poderoso, é Deus poderoso, é Deus poderoso, e nós adoramos o teu santo e poderoso nome. E neste momento, Senhor, clamamos pelos nossos pais, clamamos, Senhor, pelos nossos filhos, clamamos, Senhor, pela nossa casa perdida, para que a nossa casa seja encontrada, em nome de Jesus. E que nesse momento, amada igreja, que é nada melhor do que um momento de ceia, um momento do partir do pão, um momento de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E Paulo disse: façam isso em memória de mim, até que Ele venha, até que Ele venha. A palavra do Senhor diz, no próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no verso 22, assim: e enquanto comiam, Jesus pegou o pão. Você está com o seu elemento aí, meu irmão, minha irmã? Está perto da sua família aí, meu irmão, minha irmã? Se não tiver, se junta a ele aí, viu? Se você está sozinho neste momento, meu irmão, se junta com quem estiver do seu lado aí, porque ele é tua família também, em nome de Jesus. Mas não fique sozinho não. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor Jesus, ali naquela última ceia, enquanto comia, pegou um pedaço de pão e abençoou e partiu, e lhes deu. Ele deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus, ele pegou o cálice e, tendo dado graça, ele deu aos seus discípulos e todos beberam. Então ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da minha aliança, que é derramado em favor de muitos. E nessa noite, neste momento, nós vamos fazer isso, que ao comermos deste pão, que a gente venha trazer à memória o sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, e que a gente venha lembrar mesmo do nome dos nossos parentes nesta hora. Enquanto a gente come deste pão, que é o corpo de Cristo, a gente possa anunciar o ano aceitável do Senhor, já em oração, já em intercessão pelos nossos. Então pegue aí o seu pão e coma em nome de Jesus. E Jesus, tendo pego o cálice, ele disse: esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. E em verdade eu lhes digo que nunca mais eu beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Então que possamos tomar deste cálice da salvação, que foi dado por Jesus, em remissão dos nossos pecados. Bebam em nome de Jesus. E tendo dado graça, eles cantaram um hino e saíram então para o Monte das Oliveiras. Que
possamos cantar esse hino da vitória, esse hino da verdade. Importa que ele cresça, importa que ele cresça em mim, importa que ele cresça em nós, importa que ele cresça em nossas casas. Saia daqui anunciando o aceitável do Senhor, saia daqui anunciando que Jesus vive, saia daqui anunciando. Senhor Deus e Pai, guarda o teu povo santo, livra o Senhor de todo o mal nesta noite. Há uma segunda-feira chegando aí, meu Deus. Livra o teu povo da morte, livra o teu povo da sonolência espiritual nesses últimos dias. Levanta o caído, cura as enfermidades em nome de Jesus. Que o Senhor passe pelos hospitais em nome de Jesus. Passa o teu sangue, passa, Senhor, o teu fogo, liberta o teu povo, assim como ele fez, assim como o Senhor fez com este teu servo aqui, e que possamos anunciar o ano aceitável do Senhor. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do Filho Jesus, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo que está nos assistindo ali no YouTube, que está aqui presencialmente, em nome de Jesus. Importa que ele cresça e a gente diminua, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor, igreja.